Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Queria que nós pudéssemos olhar e analisar nesta manhã as obras da carne versus o fruto do Espírito. Eu queria que de fato nós abandonemos nessa manhã as obras da carne e passamos a viver, de fato, no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Você está diante da primeira carta do apóstolo Paulo. Muito provavelmente essa foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu depois da sua primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 13, você percebe na escritura, Barnabé e Saulo sendo separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. E ali eles vão para a região da Galácia. Galácia era uma província do Império Romano. Tem algumas cidades conhecidas e famosas ali na Galácia, como Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia. O apóstolo Paulo passou por toda esta região do mundo antigo, anunciando o evangelho, pregando o evangelho e fundando igrejas. Quando ele volta desta viagem missionária, percebe-se uma péssima influência de um grupo de homens chamado judaizantes naquela região. Os judaizantes eram homens que, em partes, aceitavam a palavra da pregação do Senhor Jesus Cristo. Mas, junto com a pregação sobre o Senhor Jesus Cristo, eles colocavam nas costas dos homens, nos ombros dos homens, a responsabilidade de também cumprir a lei de Moisés. E, principalmente, que o povo que ouvisse falar sobre Jesus também circuncidasse. Nós sabemos que a circuncisão é iniciada por Abraão, amando de Deus, em Gênesis capítulo 17. Era uma marca externa daqueles que faziam parte do povo de Deus. Lá em Gênesis 17, quando Abraão é colocado diante desta lei, a lei dizia o seguinte: todo macho da sua família, todo que nascer da sua família do sexo masculino precisa ser circuncidado, como uma marca externa daquilo que fazia parte do povo de Deus, ou daqueles que faziam parte do povo de Deus. Hoje, nós não temos marca externa para provar que somos do povo de Deus. Traduzindo, a nossa circuncisão hoje não é externa, a nossa circuncisão é interna. Romanos 2, 29, Deuteronômio 10, 14, Jeremias capítulo 4, versículo 4. A Bíblia mostra para nós que a nossa marca hoje é no coração. Nós estamos hoje circuncidados não na carne, mas sim no coração. A nossa circuncisão hoje, ou seja, a prova que somos povo de Deus, é uma marca interna, é a lei de Deus, não em tábuas, como foi em Êxodo capítulo 20, mas a lei de Deus no coração. Hoje você faz parte da nova aliança. Se você faz parte da nova aliança, as leis de Deus não estão em tábuas. A lei de Deus está no seu coração. As duas principais leis de toda a Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Isso está impregnado no coração de quem realmente nasceu de novo. Isso está impregnado no coração de quem faz parte da nova aliança. Os judaizantes queriam que o povo recebesse a pregação de Paulo, mas que também obedecesse à lei de Moisés. Incongruente, paradoxal, não pode acontecer isso. Ou você está na antiga aliança, ou você está na nova aliança. Então o apóstolo Paulo, depois desta informação, os judaizantes estão trabalhando no lugar que outrora ele trabalhou, tem que escrever uma carta. Agora o apóstolo Paulo tem que corrigir essa falsa doutrina. A doutrina era lei de Deus, costumes de Moisés, lei de Moisés, mais Jesus Cristo. Está errado. Nós sabemos pela página do Novo Testamento, pelas páginas do Novo Testamento, que na nossa vida agora só há lugar para a graça, mediante a fé, no quesito salvação. Nós não somos salvos por obra alguma. Nós não somos salvos por mérito algum. Nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de homens, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso vem do próprio Deus agindo no meu e no seu coração. Porém, agora, uma vez que somos salvos, a nossa vida transforma por completo. Uma vez que somos salvos, agora sim praticamos boas obras, não para sermos salvos, e sim porque já somos salvos. Antes de ser salvo, você não conseguia praticar obra alguma.
A Bíblia diz que você estava morto em seus delitos e pecados. Mas agora que você é salvo, tem um novo caminhar, tem um novo andar, tem renúncia, tem cruz para você carregar, tem abnegação que precisa fazer parte da sua vida diariamente. Capítulo 5, a partir do versículo 16, vai mostrar para nós algumas abnegações, algumas renúncias, aquilo que fazia parte da sua vida, mas que agora não faz mais. Versículo 16 diz assim: Porém, andai no Espírito. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é andar no Espírito. Tem gente que acha que andar no Espírito é rodar, pular, sapatear e orar em língua o dia inteiro. Isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito significa andar em sintonia com o Espírito. Andar em Espírito significa obedecer aquilo que o Espírito deixou como lei, como regra. Andar em Espírito significa obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus. Andar em Espírito significa compreender aquilo que o Espírito inspirou homens para escrever e obedecer. Andar em Espírito tem a ver mais com o caráter do que com o dom. Andar em Espírito tem mais a ver com mudança de vida do que com aquilo que você pode fazer através do Espírito. A Bíblia diz, andai em Espírito, ou seja, em sintonia com o Espírito, de acordo com o Espírito, onde nós sabemos o que o Espírito quer, nas páginas da Escritura Sagrada. 2 Pedro capítulo 1, diz que Deus inspirou homens para escreverem a palavra de Deus, a sua vontade. Então, se você quiser andar em Espírito, você precisa voltar os seus olhos para a Escritura Sagrada e obedecer à Escritura Sagrada, mudando completamente o seu comportamento, mudando completamente o seu estilo de vida. Andar em Espírito. E se vocês fizerem isso, vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Irmão, você está numa luta. A sua luta é diária. Você está em um ringue. De um lado do ringue, o espírito. Do outro lado do ringue, a sua carne, a sua vontade. O versículo 17 mostra para nós essa batalha. Porque a carne milita. Irmão, é um termo militar, é uma guerra mesmo. Contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Perceba comigo. Gálatas 5,17. Carne contra o espírito. Se você for para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, você vai ver que a alma está contra o espírito. Existem duas linhas teológicas. Alguns entendem que nós somos feitos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Tudo bem. Existe uma outra linha teológica que entende que nós somos alma / espírito, ou seja, alma e espírito são sinônimos. E também nós temos a parte material, a nossa carne. Se voltarmos os olhos para essa segunda opção, me parece que alma e espírito, tratados na Bíblia de formas sinônimas, mostra para nós que a parte imaterial está em luta com a nossa parte material. E é uma realidade. Você foi recriado, você foi nascido de novo. Por dentro, você tem um novo espírito. Agora, por dentro, você busca obedecer à lei de Deus. Só que do lado de fora, existe o seu corpo que ainda não foi glorificado. Do lado de fora, existe ainda uma luta de alguém que está preso à velha natureza. Por dentro, fomos regenerados, santificados, justificados. Por fora, ainda seremos glorificados. E a luta de um cristão genuíno é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a pergunta do apóstolo Paulo no final de Romanos 7. Porque Paulo está usando uma simbologia de guerra. Nos tempos de Paulo, um império que vencia outro império, pegava um derrotado soldado e um soldado vivo, um soldado morto e um soldado vivo, ambos derrotados. E amarravam o vivo com o morto, para que o vivo pudesse morrer por contaminação. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. De um lado eu estou preso por um morto. Do outro lado eu estou como um vivo. Por dentro eu fui regenerado, mas eu ainda não fui glorificado. Então você está vivendo diariamente essa luta. E essa luta te aponta para abastecer mais o seu lado espiritual do que o seu lado carnal, para você vencer essa luta. Essa luta é um alerta para todo cristão. Deixar de alimentar os desejos da carne e viver agora alimentando o espírito, a alma. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ou seja, se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus,
O peso da lei de Moisés já não está sobre nós. O jugo da lei de Moisés, a condenação da lei de Moisés, não está sobre nós. Se de fato andamos pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, as obras da carne, condenadas pela lei de Moisés, não tem mais peso sobre a nossa vida. Aí a pergunta que fica para o leitor é: quais são as obras da carne? E agora Paulo vai citar, a partir do versículo 19 até o 21, todas as obras da carne. E é isso que você precisa lutar contra. É sobre estes versículos que você precisa lutar contra diariamente na sua vida. Essas lutas podem ser lutas reais da sua vida, mas você precisa lutar contra. Aqui vai mostrar para nós aquilo que nós temos que nos afastar. Irmão, se você tem alguma tentação dessa, não é para você se render a essa tentação. Ah, sou tentado mesmo, então não tem jeito, sou um pecador miserável, não sou crente, Jesus não me ama. Não. Se você está dentro dessas lutas, você precisa entender que você tem poder no Espírito para vencer essas lutas. Mas é luta. E cada um aqui vai se ver em alguma delas. Só que tudo isso aqui é chamado de obra da carne, ou seja, desejo da carne, desejo do velho homem. A primeira. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. A primeira. O que o texto vai mostrar para nós que temos que abandonar de cara é a prostituição. E o que é prostituição? É o sexo fora do casamento. Pornografia. Solteiro transando. Tudo isso é obra da carne. E agora, Paulo não está dizendo que você virou crente e vai deixar de sentir vontade de transar. Não é isso, não. Paulo está dizendo que sexo fora do casamento é pecado. E você tem que parar com isso. No exato momento que você compreende que está em uma luta da carne contra o Espírito, agora você abandona isso. Porque você não quer viver em desobediência. Você não quer viver em pecado. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que o homem abandona o seu pai e sua mãe. Une a sua mulher, abandona no bom sentido, deixa, né? Une a sua mulher e os dois agora são uma só carne. E agora a Bíblia vai mostrar no Novo Testamento que o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Pronto, pode transar à vontade, no casamento. Mas fora do casamento, pecado. Toda vez que você se deita com alguém que não é sua mulher, toda vez que você se deita com alguém que não é o seu homem, você está pecando. E você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra esse desejo. Né? Deus, me tira esse desejo, misericórdia. Não pede para Deus tirar esse desejo de você. É um desejo legítimo. Mas tem regra para o desejo. E fora do casamento, pecado. Segunda, impureza. Impureza sexual é tudo que vai contra a natureza do que Deus criou. Sexo com criança, impureza sexual. Sexo com pessoas do mesmo sexo, impureza sexual. Sexo com animais, impureza sexual. Tudo que vai contra Gênesis, tudo que vai contra o Novo Testamento é pecado. Nós estamos numa luta para colocarmos na mente das pessoas a importância de lutar contra a impureza sexual. Nós estamos diante de um século muito difícil, muito complicado, onde nós precisamos mostrar que essa caneca aqui, ó, é caneca. Nós temos que ensinar as pessoas que preto é preto, que o branco da caneca é branco da caneca. Nós temos que ensinar as pessoas que aqui, ó, é uma cortina. Porque se alguém falar que isso aqui é um carro, aí vocês falar que é cortina. Nós não temos mais verdades absolutas no mundo, mas na igreja nós temos. No nosso coração, como cristãos, nós temos. Impureza sexual é tudo aquilo que foge da natureza que Deus criou, homem com mulher, casados. Aquilo ali está liberado por Deus. Fora disso, é pecado. É um pecado tanto quanto a prostituição. Então nós lutamos contra o sexo fora do casamento, mas também lutamos contra o desejo que alguns têm de transarem com homens sendo homens, de transarem com mulheres sendo mulheres. Isso é pecado, isso é errado. O que é que uma pessoa que sente uma coisa dessa vai fazer? Vai lutar contra. Vai lutar contra. Vai ser odiado? Claro que não, vai ser amado por nós. Mas vai ter que lutar contra, assim como os solteiros vão ter que lutar contra o desejo de transar fora do casamento. Lascívia, sensualidade. O crente também deixa de ser lascivo. Deixa de ter sensualidade. É por isso que em 1 Pedro 3, se eu não me engano, é 3, eu acho que é 3. E 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia mostra para as mulheres se vestirem com decência. Com decência. Deixar as roupas sensuais e vestir de forma modesta. Os homens também. Os homens também. Então tem regra até para a sua vestimenta na Escritura. Idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se existe algo em primeiro lugar na sua vida que não é Deus, você é um idólatra. Em quem você pensa mais? Em Deus ou no seu filho? Se for no seu filho, você é um idólatra. Em Deus ou na sua esposa? Se for na sua esposa, você é um idólatra.
Em Deus ou seu marido, se for seu marido, você é um idólatra. Em Deus ou nas riquezas, o seu Deus é Mamon, se for as riquezas. Então, se você é um cristão genuíno, você luta contra a idolatria. Eles continuam dizendo, feitiçaria. Feitiçaria é realmente práticas ocultas, mas também na Bíblia é considerado como manipulação. Se você tem um desejo de ser manipulador, você tem que lutar contra. É um pecado, é uma obra da carne. Sabe aquela pessoa que quer todo mundo do lado dela o tempo todo? Mas para ter as pessoas do lado dela, ela vai jogando com as pessoas? Isso é um pecado. E muitas pessoas fazem isso. Te manipulam, te dobram para fazer tudo aquilo que você quer fazer. Tem muita pessoa que é assim, talvez você é assim. E se você é assim, você tem que deixar isso. Tem que lutar contra isso. Você precisa entender que isso é obra da carne. É você, os seus desejos, e também Satanás querendo te afastar de Deus, usando a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria e as inimizades. Ser contra alguém, inimizade. Eu não precisava estar falando isso aqui, não. Crente não tem inimizade. Ou tem? Crente não pode ser inimigo de ninguém, não, é? Crente não pode ser contra as pessoas, não. Contra os comportamentos, pode ser. Mas contra o ser humano, fulano, não existe isso para um cristão genuíno e verdadeiro. Inimizade, obra da carne. Porfia, discussão. Ciúme. Ciúme é diferente de zelo. Zelo é um cuidado por aquilo que é seu. Ciúme é algo que chega a ser doente, a ponto de você querer exclusividade. Isso é pecado. Cuidado é uma coisa, ciúme é outra. Ciúme é o desejo ardente de exclusividade. Seu marido quer fazer a obra, só que você não deixa, você só quer ele para você. Pecado. Sua esposa quer fazer a obra de Deus, mas você não deixa, porque só quer ela para você. Pecado, ciúme. Fulano não pode conversar com a outra, Beltrano não pode conversar. Ciúme doentio. Pecado. Pecado. É tudo tentando te afastar de Deus. Iras. Falas agressivas. Não existe isso na vida do cristão. Um cristão genuíno não se ira. Um cristão genuíno não tem falas agressivas. Um cristão genuíno mede as palavras. Porque a ira é uma obra da carne. E se você está dando lugar para essa obra da carne, você está se afastando de Deus. Então, na hora que chegar a vontade da ira, porque você vai ser tentado, irmão. Ser tentado é pecado? Ser tentado não é pecado, não, porque Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Quando vier a hora, na hora, a vontade, Thaís, Thaís, estou sendo tentado a irar contra você. Mas eu vou respirar e nós vamos conversar sabiamente. Não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Onde é que eu estou certo, onde é que eu estou errado? Pelo menos tem que ser assim. Você pode discordar de alguém, irmão, à vontade, à vontade. Só que tem meios e meios para falar. Meios e meios para conversar. Discórdia, luta, briga. Dissensões, facções é o estágio maior. Facção, irmão, é quando você começa a dividir família. É quando você começa a dividir igreja. É quando você começa a dividir uma célula. É quando você começa a dividir pessoas lá no seu trabalho. Isso é facção. Pecado, obra da carne. Inveja. Não existe inveja boa. Inveja é inveja. Eu tenho inveja de fulano, ou seja, eu quero o que é de fulano. Eu quero o que é de Beltrano. Isso está nos 10 mandamentos, irmão. Não cobiçarás a casa de teu próximo. O marido de fulana, deixa eu te explicar, é de fulana. Eu acho que não te falaram ainda, mas a esposa de Beltrano é de Beltrano. O carro de Cicrano é de Cicrano. A casa do outro é do outro. Se fosse para ser seu, olha que novidade, seria seu. Se fosse para estar com você, estaria com você. Mas está com você? Não. Então aguenta. Então agradece a Deus, porque Ele sabe de fato o que é melhor para nós. Não é meu, não é seu, não é do outro, porque Deus sabe o que é melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Disse. Eu já falei aqui 1000 vezes, e aqui eu estou doutrinando porque eu sou pastor dessa igreja. Eu queria 1000 vezes. Mas eu queria 1 milhão de vezes que tivesse um versículo na Bíblia falando para você parar de beber. Mas esse versículo não tem. Não tem. O que eu vou fazer? Eu vou mentir para você? Eu vou falar que é pecado você tomar uma bebida alcoólica? A Bíblia não diz isso. Eu não bebo, nunca bebi e nunca vou beber. Eu não indico ninguém a beber.
Eu não oriento ninguém desta igreja a tomar cerveja. Eu acho que não cabe a um cristão brasileiro. Eu acho que dentro da nossa cultura é algo que pode ser deixado, até para não escandalizar os irmãos. Ou seja, se um irmão me vê, irmão, é pecado tomar um gole de cerveja? É pecado beber um líquido? É claro que não, não é pecado não. Só que imagina eu lá no boteco, sábado à noite, tomando. Aí passa os irmãos da igreja. Ô pastor, você vai no culto? Vou. Você também vai? Irmão, qual irmão que vai voltar, irmão? Escandaliza. Escandalizar é fazer com que outro peque, fazer com que outro faça algo sem fé, e aí peque. Isso que é escandalizar. Escandalizar não é, não gostei desse blazer do Rodrigo, não, estou escandalizado, não é isso não. Escandalizar é, não gostei do blazer do Rodrigo, mas eu vou usar porque o Rodrigo está usando. Aí eu fiz sem fé, aí é pecado. Isso é pecado. E pode ser que a gente faça alguém pecar na bebedice, na bebida, porque a gente está fazendo. E um neófito faça sem fé. Bebida é a porta de entrada para muitas outras coisas. Só que esse bebedice aqui, irmão, é aquilo que Paulo condena em Efésios 5. É a embriaguez. Aí é pecado. Se embriagar, é pecado. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você não pode se embriagar. Eu queria que você nem tomasse uma gota. Mas já que você... Eu não te indico, não. Mas pelo menos não se embriague. Pelo menos não se embriague. Embriaguez é pecado. Pode ter certeza disso. Amém? Saí visitando vocês e quebrando todas as taças de vinho lá da casa de vocês. Hein? Glutonarias. Glutonarias. O beber demais, o crente aceita que é pecado, que é obra da carne. O embriagar é um pouco difícil para o crente mesmo. Agora, glutonaria, a gente encontra nos nossos meios. Glutonaria é uma obra da carne. O que é glutonaria? É comer demais. Beber demais é pecado e comer demais é pecado, porque tudo isso faz com que você perca o seu autocontrole. É por isso que é pecado. É por isso que é pecado. Quando você bebe demais, você pratica atos dissolutos. Quando você come demais, você também pratica atos dissolutos. Você perde o seu controle. Você não precisa comer mais, mas você come. É assim ou não é? É assim, irmãos. Nós somos assim. E coisas semelhantes a estas. Olha o perigo de quem vive na prática disso. Eu não estou falando que se você errou nesse ponto uma vez na vida, você vai para o inferno. Não é isso. É quem vive na prática disso. Olha o perigo de quem vive na prática disso. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Como é que eu volto para casa sem avisar isso a vocês? Como é que eu volto para casa com a consciência tranquila, se eu não avisar isso a vocês? Eu não vou voltar com a consciência tranquila. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria, te leva para o inferno. Te faz comprovar que você não é um salvo. Quem vive na prática disso aqui precisa se converter. Precisa de arrependimento. Precisa de Cristo. Precisa de consertar urgentemente a sua vida. Agora, se você vive na luta contra isso aqui, bem-vindo ao time, porque eu também estou na luta. Se você vive na luta contra esses pecados, bem-vindo ao time. Cada um aqui vive uma luta diferente, irmãos. Diferente. Eu também tenho as minhas lutas para não viver na prática do pecado. Então me ajuda. E eu te ajudo também. Vamos caminhar de mão dadas. Se você é um cristão genuíno, você está lutando contra isso aqui diariamente. Se você é um falso cristão, você está vivendo isso aqui e nem está percebendo. E nem está percebendo. Agora, diferente disso tudo, como é que vive um cristão genuíno e verdadeiro? 22. Mas o fruto do Espírito não são os frutos do Espírito, é o fruto. Fruto é o resultado de uma plantação. Fruto é o resultado de algo. Você tem o resultado da sua salvação em quê? Como é que você prova o resultado da sua salvação? Se você anda em amor. Jesus disse, e conhecereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. Vocês serão conhecidos meus discípulos se amardes uns aos outros. O que é amor? É sentimento. Envolve o seu sentimento. Envolve. Mas amor verdadeiro é obediência, é renúncia, é sacrifício em favor de alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas é eu me sacrifico por Deus. E amar o próximo, eu me sacrifico com o próximo. Mas o próximo não merece. Você também não merece e Deus te ama. Você também não merece a misericórdia e Deus é misericordioso com você. Então é independentemente, irmão, de mérito.
é algo sacrificial e incondicional. Alegria é a alegria que vem por dentro, irmão. É a satisfação pessoal. Alegria você pode comparar a satisfação. Você é satisfeito em Deus? Você é um bem-aventurado? A Bíblia mostra para nós os bem-aventurados, os mais do que felizes, os realizados, os completos, aqueles que não sentem falta de nada nem de ninguém, no sentido de, eu estou satisfeito em quê? Em Deus. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Bem-aventurados, humildes de espírito, os quebrantados, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, o sal da terra, a luz do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado aqueles que não pendem para os arrogantes, nem para os soberbos, e colocam a sua confiança no Senhor. Salmo 40, Salmo 1, Mateus capítulo 5. Está lá. Essa é a verdadeira alegria. É aquela que não depende da circunstância. Quão triste é a pessoa feliz por causa das circunstâncias. Porque a circunstância passa. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem. Hoje você tem amiga, amanhã você não tem. Hoje você tem família, talvez amanhã você não tem. Hoje você tem isso, talvez você não tenha aquilo. Hoje você tem ministério, amanhã talvez você não tenha. Se a sua alegria for na circunstância, irmão, você está enrolado. Mas se a sua circunstância for em Jesus, eu preguei aqui domingo passado, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Longanimidade. Quem é crente? Pulei. Paz. Paz é a ausência de conflito. A maior paz que você pode viver é a de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existia um conflito entre você e Cristo, entre você e Deus. Quem solucionou isso? Jesus, na cruz do Calvário. Agora, de inimigo de Deus, é a Bíblia que chama o ímpio assim, de filho de Deus, para filho de Deus, você está em paz agora. O cristão vive em paz. Já viu aquela pessoa atormentada? Que não te dá um minuto de sossego? Essa pessoa precisa de Jesus. Precisa de paz. Paz na vida. Se você tem paz com Deus, irmão, você tem paz com os homens. Não estou falando que você não entra em correção com os homens, que você não confronta homens, que você não cria inimigos por causa deles, porque crente não tem inimigo, não. Crente é odiado pelas pessoas, mas não odeia ninguém. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem paz com as pessoas. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade, a capacidade de ser tardio ao irar. É o oposto do estupim curto. Tem gente que para estourar com você precisa de fazer uma coisa, sabe por quê? Dá bom dia aí. Ó. Dá bom dia, a pessoa já estourou. Irmão, esse negócio de crente não. Crente é longânimo. Crente dá bom dia, recebe bom dia, boa tarde, boa noite, recebe tapa na cara, oferece outra face. Exigem dele caminhar 1 milha, caminha 2. Isso é o cristão. É tardio ao irar. Benignidade, a capacidade de pensar o bem. Bondade, a capacidade de fazer o bem. Eu já contei isso aqui 1000 vezes, mas tem visitante. Então eu vou contar de novo. Benignidade é a capacidade de pensar o bem. Tem gente que não consegue pensar o bem de ninguém. De ninguém. Está todo mundo com alguma intenção errada contra ele. Não tem pessoa assim? Mas uma vez um pastor foi conversar com a irmã. E o pastor conversou com a irmã. Esse é o aviso que eu tenho que parar a pregação. O pastor foi conversar com a irmã. E a irmã só falava bem de todo mundo. Você viu o diácono fulano? Errou naquilo. Mas ele chega na hora, né? Ele é pontual. Você viu o pastor Beltrano? Mentiu para fulano. Mas já falou tantas verdades. É verdade. Você já viu a irmãzinha Beltrana? A irmãzinha Beltrana não quis ir na casa do fulano. Não, mas ela já foi em tantas outras casas. Não tinha como falar mal de ninguém perto da irmã. Aí o pastor falou assim, agora eu vou pegar essa mulher. E o diabo, hein? O diabo é sujo, né? O diabo... mas ele é persistente, né? Quando ele quer uma coisa, ele quer mesmo. Não tinha como falar mal de ninguém perto da irmã. É o benigno. É aquele que tem a capacidade de pensar o bem. E o bondoso é a capacidade de praticar o bem. Não adianta só pensar, não, irmão. Tem que praticar, tem que fazer o bem. Você sabe que alguém está precisando de alguma coisa? Não fica só pensando, não. Vai lá e pratica. Você sabe que alguém está precisando de uma necessidade? Não corre atrás só do pastor ou do líder, não. Pode fazer isso, é claro que pode. Nós estamos aqui para isso. Mas se você tiver capacidade de condições de abençoar, vai lá e abençoa.
Vai lá e faz. Fidelidade é o resultado de quem tem fé. Ser fiel. Irmão, tem gente que é fiel. Mas tem gente que é infiel. Tem gente que você pode confiar. Tem gente que você não pode confiar, não. Tem gente que você pode deixar sua senha do banco com ela. Tem gente que você não pode nem passar na porta do seu banco com ela. É verdade. É verdade. Uma das características de um cristão genuíno, irmão, é porque que esse cristão pode ser uma pessoa confiável. Se nós dessa igreja colocarmos um GC lá na sua casa, você vai estar lá na hora do GC? A gente pode confiar? Se você for liderar alguma coisa na igreja, você vai fazer de todo o coração, a gente pode confiar? Se o seu marido ou a sua esposa precisar de você, você pode confiar? Se o seu pai ou sua mãe ou seu filho precisar de você, você está ali, você é alguém confiável? E ao Senhor? E ao Senhor? Você é fiel ao Senhor? Você é fiel a Deus? O cristão genuíno é. Mansidão. Mansidão é a fera que foi domesticada. Você veio aqui cheio de topete, cheio de intenções, cheio de vontades, cheio de direitos. Aí você é domesticado. Opa, peraí, não é assim não. Eu não faço o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu não penso o que eu quero. É tudo de acordo com o Espírito Santo. Você tem regra na Escritura até para o seu pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Manso. É aquele que não quer os louvores de ninguém, que não quer os primeiros lugares, que não quer a evidência. Ele é manso. Você quer a evidência, irmão? Então vai ficar em evidência lá, não tem problema não. Você quer a medalha de ouro? Pode me dar de bronze, não tem problema não. Pode me tirar do pódio, não tem problema não. Eu já sei quem eu sou em Cristo. Eu ganho no céu, não é na terra. Última característica, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, irmão, é você saber o seu limite. Você tem limite. Até onde eu posso ir? Domínio próprio. Até onde eu posso falar? Domínio próprio. Até onde eu posso resolver uma questão? Domínio próprio. Até onde eu posso ir em tal situação? Domínio próprio. Se a gente tivesse domínio próprio, irmão, 99,9% dos nossos problemas estariam solucionados. Estariam. Mas não tem domínio próprio, arrebenta com tudo e com todos. Chega aqui, pastor, o diabo se levantou. Não foi o diabo que se levantou, não. Foi você que se levantou naquele dia. Entendeu? Como é que um cristão vive, então, irmãos? A Bíblia diz, contra estas coisas não há lei, não há peso. Se você viver nestas coisas, o que pode te condenar na lei? Nada. Se você vive segundo o Espírito, na nova aliança, o que pode te condenar na lei? Nada. Porque você está em Cristo Jesus. Hoje é dia de batismo. O Davi vai batizar. 6 anos. A Giovana vai batizar. 20 e poucos anos. Irmão, presta atenção. Eu não sou pedobatista. Eu sou credobatista. Entenderam? Deixa eu explicar. Eu não batizo infante. Eu não batizo criança sem a consciência. Eu batizo uma pessoa depois da sua consciência. Nós batizamos como símbolo de arrependimento. Nós batizamos como símbolo de pertencimento ao povo de Deus, de quebrantamento. Só que uma criança dessa igreja de 6 anos virou para mim e falou assim, eu quero batizar. Eu perguntei para ela assim, você sabe o que é pecado? Deixa eu te explicar o que é pecado. Quando sua mãe, seu papai fala uma coisa e você desobedece, você está pecando. E você está indo contra Deus. E o caminho de quem vai contra Deus é o inferno. Você precisa queimar no inferno, baixinho. Só que o Senhor Jesus te salvou. Só que o Senhor Jesus te amou. Só que o Senhor Jesus te resgatou e agora você é filho de Deus. Você crê em Jesus? Ele falou, creio. Aí eu lembrei de Filipe e Eunuco. Ali tem água. O que impede de eu ser batizado? A resposta de Filipe é, nada te impede. Aí. É lícito se creres de todo o coração. E nós vamos batizar 2 irmãos aqui desta igreja, que creram de todo o coração. É um momento de festa. É um momento de alegria. Mas em primeiro lugar, antes, eu queria que o louvor tomasse o lugar, porque nós iremos ceiar diante do Senhor nesse momento. Assim que cearmos, bem brevemente, rapidamente, nós iremos subir, os mais velhos primeiro, as mulheres primeiro.
E depois, ali em cima, nós iremos fazer o batismo. Eu queria que você ficasse sentado até você receber a ceia. Depois que você receber a ceia, você fique em pé em reverência a Deus e nós iremos cear bem rapidamente